Olá, meus queridos, prazer estarmos aqui de volta ao nosso canal Pensamento Vivo, e eu quero já agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, para falarmos um pouquinho mais a respeito de algumas perguntas, de alguns comentários que alguns fazem, né, no canal. E aí o nome do quadro, né, você pergunta e eu respondo. E eu tenho uma grande satisfação de poder vir aqui considerar com vocês, né, um tanto quanto até em alguns momentos divertido, né? Poder ver alguns comentários que alguns irmãos, né, têm a ousadia de fazer. O Origens da Fé disse assim: o assunto do vídeo está correto. O Origem da Fé é um irmão que tem um canal, ele me bloqueou já. Ele me bloqueou. Antes de eu ser desassociado, né? Depois que eu fui desassociado, ele me bloqueou. Ele tem um canal. E ele fez um canal falando de algo que ele não que ele obedece à Bíblia e não ao corpo governante. Aí ele fez um vídeo falando sobre questão de usar barba, dizendo que ele usava barba, que não era, que a doutrina da barba era uma doutrina de homens e tal. No entanto, ele me bloqueou e disse que não queria assunto comigo porque eu me tornei um opositor da organização de Jeová. Aí ele diz assim: o assunto do vídeo está correto, irmão. É um discurso, um vídeo que eu fiz falando sobre que Jesus é a verdade. A verdade não é a organização. Quando alguém diz assim, eu entrei para a verdade em tal ano. Na verdade, ele entrou para a organização Torre de Vigia, mas se torna sinônimo da organização. O termo verdade virou um termo genérico dentro da organização. A verdade bíblica é aquilo que está na palavra de Deus. E Jesus disse que ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida, né? João 14,6. Mas a organização rouba este título, né, essa expressão, a verdade, para si. Então, quando alguém está na organização, ele diz que está na verdade. Quando alguém sai da organização, ele diz assim, ele abandonou a verdade. Ou seja, a verdade é a organização, ou as doutrinas do corpo governante. Aí ele diz assim: nenhuma TJ discorda de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Pode até não discordar em palavras de forma individual, mas não vive esta realidade. Querido irmão, Origens da Fé. Uma coisa é o que uma testemunha de Jeová acredita que deveria ser. Eles acreditam, as testemunhas de Jeová, eu creio, a grande maioria acredita que Jesus deveria ser o seu líder, que Jesus deveria ser o líder da congregação, que Jesus é que deveria ser o caminho, a verdade e a vida. Mas na prática, não é isso que eles vivenciam. Os irmãos não vivenciam esta chamada realidade. Eles até sabem isso, mas mostram na prática que a verdade para eles é a organização Torre de Vigia. O caminho para a salvação é seguir o que o corpo governante diz. Portanto, o corpo governante está num lugar, na sua vida, na sua mente, na sua esperança, que cabe a Cristo. E deu para entender a diferença, ô querido irmão Origens da Fé? Aí você cita aqui, é bonito citar textos bíblicos, né? Satanistas também podem citar textos bíblicos. Nenhum cristão que preze desacreditaria o que está em Atos 4,12. Nem Satanás questiona isso. Você acha que Satanás discorda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Que não foi dado nenhum nome debaixo do céu por meio de quem devemos ser salvos? Você acha que Satanás questiona isso? Você acha que os demônios questionam isso? O fato das testemunhas de Jeová não questionar que esse texto diz é verdade é uma coisa. Viver em harmonia com esta verdade é outra coisa. Deu para entender a diferença? Querido irmão, testemunho de Jeová do canal Origens da Fé. Há uma diferença entre o que você diz que acredita e que você vive em função daquilo que você diz que acredita. Os irmãos testemunhos de Jeová vivem em função da sua devoção ao corpo governante. Os verdadeiros cristãos vivem em função de seguir o que Cristo ensina. É muito diferente. Há uma grande diferença, meu querido. É por intermédio de Cristo que Jeová nos concede salvação. Não falou novidade nenhuma. Dizer isso não significa que os irmãos vivem isso. Nenhuma testemunha de Jeová diminui o papel de Jesus Cristo. Vocês não precisam fazer isso. O corpo governante faz por vocês. O corpo governante diminui o papel de Jesus e vocês abraçam. Qual é o primeiro cântico da celebração da morte de Jesus, do memorial? Que deveria ser a reunião mais importante do ano para lembrar do sacrifício de Jesus. Qual é o primeiro cântico? Me fala aí. Fala aí para mim, bota no comentário aí. Qual é o primeiro cântico? É em louvor de Jesus? Ou em louvor dos cristãos, dos 144 mil?
que o corpo governante faz parte? Me fala. O primeiro cântico da reunião chamada mais importante, que é para lembrar do sacrifício resgatador de Jesus, uma reunião que eles desprezam o sacrifício de Jesus, passando de mão em mão, sem comer e beber dos emblemas, por ordem do corpo governante, que não é da Bíblia, não tem isso na Bíblia, pode vasculhar a Bíblia toda, de Gênesis até o livro de Apocalipse, acha em algum momento, algum lugar, que Jesus manda você pegar o sacrifício dele, ali, os emblemas, e só passar de mão em mão, sem comer e beber, persistindo em fazer isso em memória dele. Me mostra um texto. O primeiro cântico, louvor ao corpo governante, que faz parte dos tais 144 mil, segundo eles. Passam os emblemas de mão em mão sem comer e beber. Não foi isso que Jesus orientou. Então não vem me dizer que diminui o papel de Jesus. Diminui sim, na prática. Pode até falar em discursos, que são muito bonitos, discursos. Eu mesmo fiz muito discurso na organização, discurso em congresso. Lindo falar, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso líder, ó, salve o primogênito cântico. E daí? Mas na prática, para vocês, o que realmente faz, né, valer é a devoção que vocês têm ao corpo governante, os homens do broadcasting. Me perdoe, irmão, mas você está sendo um hipócrita descarado aqui no seu palavreado. E aí ainda me bloqueou, né? Aí diz, aliás, ele é o filho de Deus, olha que novidade, como se os demônios também não soubessem disso. Então, falou aqui, não falou nada. Deu para entender? Não falou nada. O demônio pode pegar a Bíblia aqui e falar assim, olha, gente, a Bíblia diz aqui em Jeremias, imagine um anjo demoníaco do lado de Satanás se manifestar, né? E ler aqui, ó. Olha, gente, a Bíblia diz aqui em João 6, isso não quer dizer nada. Citar textos bíblicos, meu filho, qualquer um pode citar. O que nós estamos analisando aqui não é as palavras bonitas, as capas das revistas, mas é a vida na prática, é isso que vale. Tá bom, filhão? O Hélio Toledo voltou e disse assim, o único homem que não errou foi Jesus, o resto são falhos, defendendo o corpo governante, querendo dizer que eu não posso falar contra o corpo governante, ele já fez vários comentários aqui, né? Eu não posso falar contra o corpo governante, porque eles são homens que falham como todos os outros. Então, não tem porquê a organização Torre de Vigia meter um malho na Igreja Católica, liderada pelo Papa, tem, porque ele também falha. Então, não tem problema nenhum, as pessoas podem ser de qualquer religião, pode ser da católica, da batista, da assembleia, dos mormons, porque todos falham. Não é verdade, irmão? Falou e não falou nada. Mas obrigado mesmo assim.